Rapaz, a amizade é um dos temas mais recorrentes no mundo dos animes, sendo retratada de diversas formas, indo desde amizades conflituosas, como por exemplo a Tsuzaku e Lelouch, passando pelo poder da amizade, né, e indo até mesmo na forma mais pura dela. E pensando nisso, eu quis trazer aqui nesse vídeo uma das minhas amizades favoritas do mundo dos animes e mangás, que é, em certo nível, na minha opinião, até que bem subestimada pelas pessoas. E olá, meu nome é Garyu e hoje discutiremos um pouco sobre a amizade entre Kaneki e Hide de Tokyo Ghoul. Então, sem mais enrolação, vamos começar com o vídeo, porque a amizade dos dois começou como a de muitas outras na escola. O Kaneki, na época do primário, era alguém bem quieto e que sempre ficava apenas na dele. E mesmo sendo bem pequeno, o Hide naquela época percebeu o quão solitário estava aquele tímido rapaz de sua sala naquele tempo, percebendo que não era por coisas apenas da escola, mas também na sua vida pessoal. E o Hide sabia muito bem que o sentimento de solidão era brutal, porque muitos não sabem, mas o Hide é um órfão que viveu em um orfanato até ser adotado posteriormente. Então ele sabia muito bem o quão ruim era o sentimento de solidão, e foi lá falar com Kaneki, e assim começando uma das mais belas amizades dos animes. E até curioso pensar que tempos mais tarde o Kaneki virou órfão e foi adotado, só que infelizmente foi pela sua tia que o maltratava muito, e por causa de todos esses traumas de infância que o Kaneki sofria desde pequeno, ele sempre teve que botar uma máscara pra fingir que estava tudo bem, sempre atuando e até refazendo completamente a imagem que tinha da sua mãe em sua cabeça, sendo o seu único suporte emocional por toda a infância, justamente o Hide, que sempre esteve ao seu lado enquanto o Kaneki estava fora de sua casa, sempre o alegrando. O Hide sempre teve uma boa intuição e que poderia até mesmo ser comparada com a da Amado, que a gente sabe muito bem que ele é o Tokyo Ghoul He, que ela tem uma intuição muito boa. Então ele sabia muito bem o papel que ele tinha na vida do Kaneki desde muito cedo. Ele conhecia o seu melhor amigo com a palma de sua mão, até mesmo sinais mínimos como quando o Kaneki colocava a mão no queixo quando estava mentindo. Inclusive o Hide também tem uma dessas, porque sempre que ele está pensativo ou nervoso, ele coloca o dedo na bochecha, algo que o próprio Kaneki copiou quando ele estava com a personalidade do Raid Sasaki. E então é isso que acontece, uma das maiores tragédias na vida do Kaneki, que deu uma virada de mesa absurda em sua vida. Ele virou um Ghoul do mais absoluto nada, e o que ele mais temia no começo era que a sua amizade fosse afetada por causa disso, pois ele sabia que se um dia ele se tornasse um monstro, para proteger o Hide, ele teria que se separar. Mas ironicamente, a primeira vez que o Kaneki teve que se tornar um monstro e teve que lutar pra valer no mangá foi justamente para proteger o Hide do Nishio lá no início. E também foi nesse momento aqui dessa luta que o Hide descobriu que o Kaneki era um Ghoul, se fingindo de consciente enquanto seu melhor amigo lutava, e também mais tarde ouvindo toda a conversa que o Kaneki teve com Yoshimura. E um ponto até que bem bacana que o mangá nos mostra nesse momento é como a mente dos Ghouls são completamente instáveis, com o Kaneki estando em um momento crítico de fome, ignorando até mesmo a sua própria moral, até mesmo a sua própria amizade com o Kaneki. Com o Kaneki é foda, com o Hide. Só que ainda bem que ele foi parado pela Touka, que no próximo capítulo fala para o Kaneki que se o Hide descobrir, ou ele falar para o Hide sobre a sua identidade, ela vai ter que matar o Hide, fazendo assim o Kaneki ter ainda mais medo do Hide descobrir sobre sua identidade. E o Hide, a partir daquele momento, quis entender um pouco melhor os problemas do seu amigo pela sombra. E claro, ele ficou meio triste que o Kaneki não contou nada pra ele. Só que ele não tava com sentimento de ressentimento, tá ligado? O sentimento que o Hide estava sentindo naquele momento era mais de, como eu posso dizer, amargura. O próprio Hide fala isso no mangá, na real. Então, a partir daquele momento, o Hide decidiu pesquisar um pouco mais sobre como funcionavam os Ghouls e também dos Ghouls em evidências na mídia naquela época. E o Kaneki até se assustou um pouco
quão precisa a intuição do Hide poderia ser, e se assustava que a qualquer momento seu amigo poderia descobrir quem ele realmente era, só que ele não sabia que o amigo dele já sabia quem ele era. E o Hide, claro, se preocupava demais com o Kaneki. E uma dessas atitudes que prova essa preocupação foi no dia em que o Kaneki desapareceu. Onde, quando ele estava indo para Andeiku, ele viu o Yamori e o Nico entrando no café e viu que eles eram meio suspeitos. E quando chegou a noite e o Kaneki não respondia aos seus e-mails, ele percebeu na hora que havia algo errado. E nesse momento ele fez uma das maiores loucuras que um ser humano fez nesse universo, porque sua intuição dizia que isso poderia ter a ver com a recente dominação Gol no 11º distrito que estava em todo o noticiário. E então foi até lá disfarçado como um Gol ao roubar vestimentas de um cadáver que era um Gol, né? Ele ficou com cheiro de Gol e essas coisas. E então, quando ele chegou no 11º distrito e avistou Yamori, o seguiu discretamente e no momento genial conseguiu colocar um rastreador na sola do sapato dele. E então ele viu aonde o Yamori estava ficando e quando observou de longe viu que era um lugar infestado de Gols. E então decidiu tomar a única atitude que ele poderia fazer naquele momento, que até poderia dar ruim para o seu melhor amigo, mas ainda era a que ele tinha maior chance de salvar o seu amigo, denunciando para a CCG o esconderijo daquele emergente grupo de Gols. Em 6 meses após isso, o Kaneki ainda continuava desaparecido, e então, cansado de não conseguir fazer nada, ele decidiu entrar na CCG como um estagiário para ver se ele conseguia alguma informação do Kaneki. E lá na CCG não demorou muito para o Marudi descobrir que foi o Hide que denunciou o esconderijo da Aogiri. E ele percebeu as segundas intenções por trás do Hide e por isso decidiu deixá-lo por perto, tornando ele um investigador estagiário. E ele só revelou o motivo verdadeiro dele estar ali na CCG quando Shinohara descobriu a ligação do Gol Glutão que eles estavam investigando com o estudante desaparecido há 6 meses atrás chamado Kaneki Ken. Além disso, ele também tinha descoberto o Kanou e rolou todo o arco do laboratório do Kanou no mangá. E um dos momentos em que o Hide sentiu mais medo em sua vida foi quando ele havia sido escalado para a operação de extermínio da coruja. E não foi por ter sido escalado para essa operação, e sim porque ele viu que o alvo da CCG era a Anteiko. E então, no meio da operação, quando ele viu que o Amon havia encontrado o Kaneki e os dois estavam batalhando, o Hide decidiu sair escondido de todo mundo e ir até o local da batalha, encontrando o Kaneki em um estado pleno de loucura por consequência dessa luta. E quando ele viu o Kaneki no subterrâneo, foi lá falar com ele. E com um pouco de sanidade que o Kaneki ainda tinha, quando ele viu o amigo dele em sua frente, ficou aterrorizado com o fato de ter sido descoberto por ele. Porém, o Hide nesse momento disse que sempre soube que o Kaneki havia se tornado um Gol, e que ele, a partir daquele momento, poderia parar de usar essas máscaras que tanto usou em sua vida. E bem, como ele sabia que era praticamente impossível o Kaneki sair dali naquele estado atual, principalmente com todas as rotas fechadas, ele fez uma das atitudes mais insanas que alguém poderia fazer para um amigo. Para salvar o Kaneki, permitiu-se ser devorado, e então pediu para Kaneki lutar com todas suas forças para fugir dali. E como o Kaneki estava ficando louco, ele assim o fez. E quando ele recobrou a consciência, o Kaneki se forçou a acreditar que tudo aquilo era uma visão fruto de suas loucuras por estar numa forma de Kakuja. Mas no fundo ele sabia que não. E então, quando encontrou o Arima, foi pra cima dele com força máxima, como seu amigo pediu. E o resto, a gente sabe o resultado. O Hide, após isso, sumiu do mangá, mas não parou de agir. Lá pra metade, pro final de Tokyo Ghoul Re, foi revelado o que ele estava fazendo nesse tempo. Mas vamos com calma, porque depois de ter parte da sua pele do rosto devorada pelo Kaneki, ele assumiu outra identidade, agindo a partir dali como um Gol chamado Espantalho. Por mais que ele não fosse um Gol, né? E é aqui que as coisas ficam interessantes, porque ele assumiu essa persona não apenas para investigar o mundo Gol por dentro para procurar alguma ajuda para o Kaneki, mas também para se esconder. Mas do que ele estava se escondendo? Bem, basicamente algum
ponto da história, ele descobriu a conspiração dos Washus. E, indo além disso, ele sabia que a V estava planejando fazer de Kanek o receptáculo do grande dragão, o grande plano final deles. Não fica claro no mangá quando ele descobriu tudo isso, mas tudo que eu acabei de afirmar, ele disse no mangá em conversa com Amon e Akira, como vocês estão vendo aí nesses quadros. Sempre que o Hide tinha uma oportunidade, ele estava procurando por algo ou alguém que poderia ajudar o Kanek, como foi a sua ida ao leilão e a ilha Rushima. E quando a Eito lançou aquele livro que denunciava a CCG, o Hide sabia que o Marudi provavelmente iria fazer uma investigação própria sobre o assunto. E então, depois de tanto tempo, decidiu aparecer na frente dele e dar uma dica para investigar os portões de detectores de células RCs que possuíam lá na CCG, que eles ignoravam os DNA dos Washus. Sabemos disso porque o próprio Marudi diz com todas as letras que recebeu essa dica do Hide. E então, após Marudi ter confirmado que os Washus eram Ghouls, ele e o Hide passaram a cooperar juntos para combaterem Furuta e a V. O Hide também ajudou o Amon a escapar do laboratório do Kano antes mesmo do recomeçar, o ajudando usando granadas de RC para incapacitar os guardas que estavam responsáveis pelo laboratório. Enfim, mesmo longe do Kanek, o Hide ainda deu um presente para ele de aniversário enquanto ele ainda era Sasaki Heise, dando um livro autografado por Senta Katsuki especialmente para Kaneki. Livro esse que Hide conseguiu ainda no primeiro mangá. E como eu disse, ele também foi para a ilha Rushima, o que creio eu que foi para falar com os assistentes do Kano e tentá-los convencê-los a ajudá-lo sobre o assunto do dragão. Tanto que o Hide, ele foi falar com os Ghouls, etc, quando a Kimi apareceu novamente na história falando com os investigadores. E quando ele se encontrou de novo com os investigadores, ele já sabia do plano completo da Kimi, sendo que até aquele momento não havia mostrado os dois se encontrando. Tanto que até o Maruti se assustou, vendo que ele realmente havia planejado tudo de antemão. Kimi essa que era uma das assistentes do Kano, tá? Eu não deixei muito claro aqui no vídeo. Mas vamos sair um pouco agora da visão do Hide e vamos falar mais sobre o Kaneki. Porque a gente sabe que o Kaneki sempre sentiu saudades do Hide. E a gente pode perceber isso principalmente em sua luta contra o Arima, que como uma espécie de paralelo ao final do mangá original, o Hide novamente salvou o Kaneki contra o Arima. Só que dessa vez de uma maneira bem mais metafórica, né? Já que o Hide não estava presente no momento. Acontece que o Kaneki, ao recuperar sua personalidade, virar o Black Reaper da CCG, a gente sabia que ele tinha um objetivo em mente: morrer com estilo ao salvar todos. E ele, durante a batalha contra o Arima, quis acreditar que havia feito isso, que conseguiu fazer a Touki e a Hinami saírem vivas daquela prisão. Mas no fundo ele sabia que tinha possibilidade enorme de não, já que ele havia ouvido um som alto absurdo vindo da direção aonde era a saída da prisão. E a forma que o Kaneki achou para voltar a si e parar com esses pensamentos suicidas foi através de uma representação do Hide em sua mente, de uma forma até que parecida, na real idêntica a como a Rise apareceu em sua mente quando ele estava sendo torturado pelo Jason. Essa imagem do Hide em sua mente diz para Kaneki parar de mentir para si mesmo, mencionando aquele fato do barulho que ele ouviu. E também disse que Kaneki só pôs essa ideia de morrer com estilo em sua mente porque ainda não havia encontrado um motivo para viver, pedindo para que ele procurasse isso enquanto vivesse, nem que sua vida fosse feia demais durante o processo, porque iria valer a pena no final. E é nesse momento aqui que o Kaneki expressou as suas saudades enormes do Hide, e então volta a si e inicia uma nova fase em sua vida após derrotar o Arima, continuando com esses traços de se sacrificar até encontrar um verdadeiro motivo para viver logo em seguida, encontrando esse motivo não somente em Touka, mas também em sua futura filha, querendo continuar a viver sem perder mais ninguém como perdeu Hide anteriormente. Voltando para o Hide, no final do anime a gente percebe como ele foi uma das principais âncoras da história para o plot de unir Ghouls e humanos, porque logo após todo esse trabalho de networking que ele fez, ele meio que saiu da CCG às escondidas do Marudi e foi entrar em contato com Amon e a Akira, indo então até os Ghouls, que naquele ponto da história estavam planejando fazer alguma coisa sobre o dragão para resgatar o Kaneki. E então o Hide chegou lá com Amon e Amado e pôs o seu plano em ação.
convencendo os Ghouls da Gold a irem com ele até a porta da CCG para tentarem uma cooperação. Os investigadores obviamente estavam bem hostios, mas eles recuaram um pouco após saberem a verdade sobre Furuta e também quando o Amon usou a própria lei da CCG como argumento, o que deixou todos sem saber o que falar. E todos os Ghouls ali presentes tiraram suas máscaras, mostrando que eles estavam realmente motivados para essa cooperação. E então, o Maruji, ouvindo a opinião de Suzuya sobre tudo isso, decidiu aceitar a cooperação, que mais tarde deu frutos ainda maiores para a união entre humanos e Ghouls, pelo menos na Japão. E então, Kaneki acordou do coma pós-dragão e soube de tudo o que estava acontecendo no mundo, e não conseguiu esconder a sua felicidade absurda quando soube que Hidei estava vivo, e quando o viu pela primeira vez, se emociona, caindo em prantos quando viu o que fez com a cara de seu melhor amigo, mas ao mesmo tempo agradece ao Hidei por tudo o que ele fez até agora, mesmo que às escondidas, e aguentando tudo o que passou para proteger o Kaneki. E então ele usa tudo isso como motivação para, com a ajuda de todos, parar o Furuta naquele momento, cansado de não conseguir fazer nada. E após essa mini conversa entre os dois, não mostra muita mais coisa da amizade deles até o final do mangá, porque pós time skip é nos mostrado que a ajuda do Hidei foi essencial para essa nova organização que contava com a cooperação de investigadores e Ghouls. E ele continuou bastante amigo do Kaneki até que ambos morressem de velhice. E nesse vídeo a gente pode ver como o Hidei é um símbolo absoluto de amizade e lealdade no mundo de Tokyo Ghoul. Ele abdicou de uma vida normal em prol de ajudar o seu melhor amigo, fazendo todo o possível para isso, até mesmo quando o Kaneki não tinha a menor consciência que estava sendo ajudado. O Hidei, assim como a palavra hide do inglês, que tem a mesma escrita, sempre fez tudo às escondidas, sendo um dos pilares ocultos da história de Tokyo Ghoul e um dos personagens que eu acho mais injustiçado quando se falamos dessa obra. E enfim, por que ele fez tudo isso? Cara, é simples. Porque ele amava o Kaneki, cara. Não tinha outro motivo pra fazer tudo isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo analisando essa amizade dos dois, que eu sempre quis fazer um vídeo desse. E surgiu uma oportunidade quando eu vi esse superchat, que eu infelizmente não pude fazer do Takizawa, porque tem um vídeo completo que foi lançado há 3 semanas atrás desse canal aqui, que eu recomendo vocês verem também, porque tá bem completa essa análise que o cara fez do Takizawa. E então eu decidi fazer um vídeo de Tokyo Ghoul mais de outro assunto, que era esse do Hidei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo extra aqui no canal, né, sobre Tokyo Ghoul, que eu falei que eu nunca mais ia tocar no assunto, e olha, eu toquei, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e fui! Perder pro Lanterna é foda.